autor vai citar, né, no livro Suco, ele vai citar essa forma é assumir o irmão difícil, né, assim como o Lucas falou. E ele vai falar assim: assumir quer dizer receber e tratar o irmão com compreensão, carinho e estima. Esses são os fatos que empolgam na vida fraterna, né? Estão na vivência da vida fraterna. Dizemos difícil para não dizer enfermo. E falamos enfermo para não usar palavras como histérico, frustrados, egocêntricos, sádico. Explicamos que é necessário respeitar e aceitar o próximo, tal como ele é. Mas essa atitude assumida isoladamente poderia eventualmente ser covardia ou irresponsabilidade. Para a próxima questão, nós vamos falar um pouco sobre um dos nossos patrões, que é São Francisco, e nós vamos trazer um pouco sobre as nossas fontes, uma referência para nós nos basearmos na nossa próxima questão. Nas nossas fontes sobre a vida espiritual e litúrgica, a devoção a São Francisco e Santa Clara, no parágrafo 127, vai dizer que Francisco e Clara, eles nos apresentam a fraternidade e a pobreza como uma via segura pela qual podemos seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, a nossa próxima questão, nós queremos falar: qual é a relação entre a vida fraterna e o desprendimento dos bens materiais que vocês conseguem compreender? E por que um é dependente do outro? Não me engano, em algumas formações de franciscanismo mesmo. Depois nosso retiro esperantado, né? Eu falava sobre Santa Clara e sobre a pobreza, né? A simplicidade. Que a pobreza não é só não ter coisas, bens materiais, mas a pobreza também está em não querer a estima, de não querer se defender ou de não querer impor, né, a sua vontade. Então, na vida fraterna, a gente vai precisar constantemente, né, abrir mão, sermos pobres da nossa vontade, da nossa razão. Muitas vezes, né, para decidir alguma coisa, nós até tenhamos razão, né, para organizar algo, então organizar agora, né, para organizar o podcast. Nós todos tínhamos muitas opiniões e ideias diferentes, e por isso uma ou outra estava errada ou era ruim. Mas para que nós chegássemos a um consenso e decidíssemos algo, era preciso que todos, de formas diferentes e nas suas opiniões, fossem abrindo mão, né? Então se tornando mais pobres, porque eu poderia chegar em ponto do que eu quisesse, da forma como eu quisesse. E onde estaria a pobreza? Então, para que nós mantêssemos a nossa vida fraterna, construíssemos vida fraterna, e a todo momento nós precisamos fazer isso, né? É necessário me fazer pobre das minhas estimas, das minhas opiniões, daquilo que eu quero, daquilo que é melhor para mim, para escolher o que é melhor para a comunidade. Então, acredito que passa por aí a nossa pobreza, está ligada com a fraternidade por aí também. Acredito também que a parte da ligar com os nossos gostos pessoais, né? É o desentendimento, né, das coisas que temos nos objetos, né? Então isso entra no quadro da pobreza também, né? Quando nós temos algum objeto que somos apegados demais, né? Por exemplo, corremos o risco, né, de às vezes entrar em conflito com o irmão, de poder buscar refúgio no que nós gostamos, né? E às vezes quando o irmão, talvez de forma sutil e educada, né, vamos poder falar assim, vai ao encontro de algo que é meu, eu estou tão agarrado àquilo que eu já não gosto que o meu irmão troque o que é meu, né? Então, na vida fraterna, cada um de nós experimentou isso, né? Experimenta o tanto que eu, você, cada um dos irmãos somos apegados, né, às nossas coisas materiais. Então eu acho que o sentido e o que causa na vida fraterna pode ser isso, né? Desde a pequena coisa enorme, do grande espírito. E realmente é muito importante. Acredito que uma não consegue sobreviver sem a outra, se nós quisermos viver uma vocação sadia e realmente viva. Então, para que a vida fraterna exista, realmente precisa de um desprendimento, um despojamento, que é algo também dolorido, pode ser, para nós, né? Para uns e para outros, que nós trazemos aquele sentimento, aquele desejo de possuir até as pequenas coisas, e quando é preciso, né, passar o saco preto, é preciso o vir e tomar da gente, pode ser que doa um pouco, mas se nós abrirmos o coração, vamos compreender, né,
a real importância disso. Isso aprendemos a amar, né? E acho que a melhor forma de transformar é pegar um bem e tornar comunitário. Pegar um bem e trazer para todos usarem. Para não me prender ao bem, mas trazer para a comunidade. Isso tanto ajuda a comunidade e como faz você se desprender de si mesmos. Então, a próxima questão, né, no segundo capítulo, o autor ele vai falar sobre uma luta constante que nós temos que viver, que é sobre o domínio das nossas do nosso inconsciente. E para a próxima questão, vai dizer assim: qual são os métodos que nós aprendemos na comunidade para dominá-lo, né? Dominar o nosso inconsciente? E vocês acreditam que na comunidade, as reações do inconsciente elas são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa comunicação? Eu acredito que sim, né? O nosso inconsciente é capaz de armazenar coisas que o nosso consciente não consegue ver, né? O nosso inconsciente, ele reage de forma involuntária, podemos assim dizer, porque não temos controle do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é aquele que vai guardar as nossas feridas, vai guardar aquele que são os nossos medos, muitas vezes de perder algo que é precioso pra gente, né? O nosso estímulo, o nosso eu. O inconsciente vem para combater algo que queira vir para tentar derrubar o nosso eu, né? Então, acredito que é uma luta muito constante mesmo, como o autor fala, e que através dos nossos processos formativos aprendemos a dominar. O nosso humano afetivo, o bloco humano afetivo que nós temos na formação do processo do aspirantado, vemos várias formas que temos para dominar o nosso inconsciente e de poder aprender com ele, né? Aprender que nós não somos tão bons quanto realmente somos, porque percebemos que há em nós o egoísmo, há em nós monstros que querem de certa forma, querer ser melhor que o irmão, querer poder se dominar o irmão, poder se sobressair, não é? E acho que a melhor forma que eu aprendi dentro do processo formativo para dominar o inconsciente foi através das reações, nomear aquilo que é as nossas reações e poder, através dela, descobrir nossa ferida. E através disso passar por um processo de cura, né? Através de descobrirmos a nossa ferida, podemos passar por um processo de cura. Primeiro aceitando, precisamos aceitar que somos do jeito que somos, né? Que somos feridos. E após aceitar que somos feridos, nomeamos a nossa ferida e assim podemos caçar um remédio, por assim dizer, né? Caçar um remédio para combater. É presente.